Amados irmãos, olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, a poderosa unção do Espírito Santo estejam com todos vocês. Me chamo Elix, professor, casado com Carlita, pai da Ana Clara, da Maria Carolina. Participo deste grupo de oração Novo Pentecostes desde 2011, tentando servir na intercessão, na formação e na partilha da palavra, na pregação. E nesse dia de hoje, e cabe aqui a tarefa de partilhar com vocês a palavra de Deus sobre o tema que é levanta-te de joelhos. Levanta-te de joelhos. E ouvindo esse tema, você pode até pensar que tem certa lógica, Quando nós estamos caídos no chão, Estamos no chão, um passo para nós nos levantarmos seria nos colocarmos de joelho, não é isso? Mas quando nós rezávamos, para preparar esta partilha, o discernimento que nos vinha era a necessidade da oração. Para nós nos levantarmos de onde nós caímos, nas mais diversas situações, nós temos necessidade da oração, de estar de joelhos, A necessidade da oração. Então, para nós entrarmos, nesse tema, da necessidade da oração para nos levantarmos, gostaria de pedir a você que pegasse aí a sua palavra, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, esta carta de amor de Deus por nós, por cada um de nós, aí exatamente no Evangelho, na boa nova da nossa salvação, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Amém? Então, em Evangelho, vamos dar a solenidade, a dignidade que ele merece, O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, meu Senhor. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão e os escribas discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, todos ficaram surpresos e corriam para saudá-lo. Jesus lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão. E ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus tomou a palavra. Ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino. E trouxeram-no até ele. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e enrolava, espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso lhe acontece? Desde criança, o pai respondeu. Muitas vezes o espírito o tem lançado ao fogo e à água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se juntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro
Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele. O espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não sai de modo algum, a não ser pela oração. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aqui, meus irmãos, que palavras que nós temos hoje para o nosso coração, para a nossa vida. A necessidade da oração para nós nos libertarmos, né? Aqui nós vemos uma passagem que um rapaz estava doente, né? Estava possesso, né? de um demônio. Muitos estudiosos veem aqui também uma doença física, né? Os detalhes que temos aqui no texto podem nos levar a acreditar que o menino tinha epilepsia, né? Além da opressão do maligno. Mas essa passagem é enorme, né? Tem muito que a gente poderia comentar e trazer para o nosso tema do dia de hoje, mas gostaria de destacar aqui duas coisas dessa longa passagem, né? Primeira delas, a necessidade da fé. Muitas vezes nós temos orado, nós temos recorrido ao Senhor, mas pode ser que nós estejamos igual aos discípulos aqui, né? Rezando por alguma causa, por alguma situação, mas nós não estamos recebendo uma resposta de Deus, né? Para aquela situação. Pode ser então que nos falte a fé. A oração, né? Ela só vai ter eficácia, só vai ter significado se nós cremos em primeiro lugar. E é o que Jesus fala bem aqui no início, né? A primeira ação de Jesus aqui é repreender toda aquela geração, né? Pela falta de fé, como nós lemos aí. Ó geração sem fé, né? Jesus nos condena a falta de fé, inclusive a falta de fé daquele pai, né? Olha só o pedido do pai: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Se podes. Aí Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, né? Ele não tinha certeza se Jesus podia aquilo. Mas diante daquelas palavras, eu achei bonita a reação, né? O pai virou, né? A reação, a situação, e falou em seguida: eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. Em primeiro lugar, a primeira disposição que nós devemos ter para a oração é a fé, é o dom da fé. Nós devemos pedir todo dia, cada instante, o dom da fé, que o Senhor aumente a nossa fé. Aí então, com o nosso coração aberto, né, com a porta do nosso coração aberto pela fé, aí a nossa oração vai ter eficácia, né? Quando nós cremos, quando a nossa disposição interior, né, está aberta pela fé,
a nossa fé vai se a nossa oração vai se depositar sobre esta fé. A nossa oração não vão ser palavras vazias jogadas ao vento, mas a nossa oração vai se depositar sobre essa fé. A nossa oração vai ser uma consequência dessa fé, como nós vimos aqui no Pai, né? Ele caiu, né, a ficha que faltava ali, a fé, né? Senhor, eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. Então, meus irmãos, eu gostaria já, neste momento, a te convidar a refletirmos sobre a sua vida, sobre a minha vida, para refletirmos juntos. Será que nesses dias, né, essa quaresma que temos vivido, esta pandemia que temos vivido, né, há mais de um ano, será que eu tenho tido fé diante dessas situações? Né? Será que diante das tribulações que nós temos passado, aí você pode pensar nas tribulações que você tem vivido. Aqui nós vimos o rapaz oprimido pelo demônio também, a sua doença física, que o jogava no chão, né, que jogava sobre o fogo, sobre a água e o deixava paralítico, né, rígido. Vai pensando, será que as tribulações que você tem passado, tribulações de toda a natureza, né, física, até mesmo emocional, até mesmo espiritual, será que essas tribulações têm te jogado no chão? Será que essas tribulações têm te jogado no fogo, na água, têm te deixado paralisado? O medo, a tristeza tem nos paralisado. O abatimento tem nos deixado rígidos, né? Tem esfriado o nosso coração, tem apagado a chama da fé dos nossos corações. Vai pensando aí no teu coração, pela tua vida. E eu te convido agora a ter a mesma atitude que esse pai teve aqui nesta palavra. Pede agora, neste momento aí, olhando para a tua vida, olhando para essas situações. Pede agora que o Senhor te dê a fé para tu encarar todas essas situações. Pede agora o dom da fé. Vai pedindo agora o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A minha fé é tão pequena, Senhor, eu caio tão facilmente, Senhor, nos meus pecados. Eu caio tão facilmente, Senhor, diante dos ventos, né, das tribulações deste mundo. Aumenta a minha fé, fortifica a minha fé. Dá a minha fé, Senhor, vai rezando no teu coração. Pede esse dom da fé. Pede essa virtude, pede esse carisma da fé, que vai nos fazer nos levantar, que vai ser o apoio, que vai ser a origem da nossa oração, que vai nos dar força para vencer qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de demônio, qualquer tipo de mal que pode sobreviver sobre a nossa vida. É Jesus mesmo que nos falou aqui. Não podemos vencer de modo algum a não ser pela oração. Então eu te peço agora, meu irmão, vai pedindo, vai clamando esse dom de Deus, esse dom do Espírito Santo que seja derramado em teus corações. Vai pedindo, vai clamando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre todo, né, o teu ser. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Vem auxílio de minha fraqueza, Senhor, fortifica. Dá-me o dom da oração, de orar, Senhor, corretamente. De vencer, Senhor, as tribulações que eu tenho passado, Senhor. De me levantar de joelho pelo poder da oração. Para
partilha, essa meditação, esta oração, convido você a ouvir essa canção que faz nos despertar para a oração. Ainda em oração é pedindo isso, né? Vai ouvindo a letra dessa canção, vai pedindo para Deus essa graça da fé, essa graça da oração, de orar, para poder vencer as dificuldades que desde criança nós enfrentamos quando nós estamos aqui. Vem, Senhor Jesus. Levanta cada um de nós, levanta essa nação, levanta o Brasil. De joelhos, na oração nós nos levantamos aos pés da cruz de Jesus. Para o serviço, para servir a Deus, meus irmãos. Quem te chama à batalha, o Senhor precisa de ti. Levanta, é teu Deus, quem te chama à batalha, o Senhor precisa de ti. Levanta-te, Brasil de joelhos, levanta-te para ver Jesus. Levanta-te, Brasil de joelhos, levanta-te aos pés da cruz. Levanta-te, Brasil de joelhos, levanta-te para sempre. Levanta, teu Deus que te chama, o Senhor precisa de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima.